Tem que tomar cuidado. Isso, não pode movimentar eles, senão eles deslocam. Então, bom dia. Vamos fazer aqui mais uma apresentação do relatório de estabilidade financeira. Tá ok? Daqui a pouco entra no site. O diretor vai fazer uma apresentação e depois vai abrir para perguntas. O sistema de perguntas é o mesmo do RI. 3 perguntas. E peço que se identifique que está vendo a transmissão. Tá? Então, a palavra com o diretor Paulo. Obrigado. Bem, bom dia a todos aqui presentes, bom dia a todos que nos acompanham pela internet. Estamos aqui fazendo a apresentação do relatório de estabilidade financeira referente à database de junho deste ano, né? Lembrando que o Banco Central ele define estabilidade financeira como a manutenção ao longo do tempo e em qualquer cenário econômico do regular funcionamento do sistema de intermediação financeira entre famílias, empresas e governo. Estamos aqui acompanhados do Juneu, que é o chefe do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro, e do Henrico, que é o secretário do Comitê de Estabilidade Financeira. Em linhas gerais, as principais conclusões para o presente momento é que os riscos para a estabilidade financeira permanecem baixos. O financiamento doméstico amplo às empresas não financeiras avançou em ritmo semelhante ao do semestre anterior, tendo que o recuo no crédito bancário foi compensado pelo aumento do financiamento via mercado de capitais. Já no caso do crédito às famílias, ele manteve a tendência de aceleração apresentada nos semestres anteriores. Como vocês vão poder ver, os aumentos recentes da rentabilidade, eles foram influenciados pela retomada gradual do crescimento da carteira de crédito, com maior participação do crédito às famílias e às pequenas e médias empresas. As simulações continuam demonstrando que os bancos brasileiros eles possuem capacidade para enfrentar situações de estresse, e o mercado continua confiando na robustez e na capacidade de absorção de choques pelo sistema financeiro. Entrando mais no detalhamento do panorama do sistema financeiro, houve recuo no crédito bancário às empresas não financeiras, o crédito às pequenas e médias empresas expandiu, mas o crédito bancário às grandes empresas voltou a retrair. Os ativos problemáticos declinaram levemente devido à queda do risco das pequenas e médias empresas e à baixa de alguns créditos para prejuízo. No entanto, o risco das empresas de grande porte continua elevado. Aqui mostra a evolução do perfil da carteira de crédito. Ela vinha ali em dezembro de 2018, estava uma ligeira retomada do crescimento e, como vocês percebem, ao longo do semestre, ela voltou a recuar. Em boa parte, esse recuo ele se deve à concessão de créditos a grandes empresas. Principalmente aqui vocês podem verificar que o crédito livre ele vinha no crescimento, mas aí ao longo do semestre ele acabou recuando. Qual a função desse recuo às grandes empresas? As grandes empresas realizaram pré-pagamento de operações no mercado bancário doméstico, notadamente por vantagens melhores, tanto no mercado internacional ou no mercado de capitais através da emissão de debênture. Então, as grandes empresas elas estão conseguindo trocar um crédito que antes estava no mercado bancário em função do cenário de queda de taxa de juros em condições mais competitivas. Em contrapartida, você já percebe no caso dos créditos às pequenas e médias empresas, né, principalmente no crédito livre, uma forte aceleração e também, em boa parte, em função de várias políticas que têm sido feitas para melhorar a garantia dessas operações, notadamente recebíveis com cartões de crédito e outros projetos que vão tratar mais à frente de duplicata eletrônica, é um mercado que a gente acredita muito na sua evolução. Em termos de ativos problemáticos, como eu havia dito, no caso de pequenas e médias empresas, a gente já vê a tendência de redução, ela vem se materializando. No entanto, no caso das grandes empresas, ela permanece. Teve aqui
pequeno recuo, mas muito mais em função de baixa para prejuízo de crédito específico do que propriamente do movimento de melhora na situação desse segmento. No caso do crédito às famílias, continua em ascensão, com destaque para as modalidades voltadas ao consumo, apesar de leve aumento, principalmente no financiamento habitacional, os ativos problemáticos estão próximos dos mínimos históricos e não representam risco. Entrando aqui como tem evoluído, né, a carteira de crédito à pessoa física, como vocês percebem aqui, as principais modalidades, que é o financiamento imobiliário, o crédito consignado. Dentro do cartão, a maior parte desse valor, dos 234 bi, mais de 200 bi é cartão à vista, ou seja, cada vez mais em função, inclusive, das campanhas realizadas de educação financeira, cada vez mais as pessoas estão pagando o cartão de crédito no seu vencimento, sem entrar em juros. Então, mais de 200 bilhões desses 234 é um crescimento de cartão de crédito à vista, o crédito rural e o crédito a veículo. Então, cerca de 82% de toda a carteira de crédito à pessoa física do sistema financeiro, ela é proveniente dessas linhas de créditos que têm spreads mais, que são spreads menores. Todas as linhas, a partir desse semestre, eles já entram acompanhando o comportamento de 2018. Todas as linhas estão crescendo de forma positiva e principalmente nas linhas de veículo e não consignado, você vê um crescimento ainda já quase perto de 20% ao ano. Isso aqui mostra esse crescimento do crédito não consignado. A gente vai olhar um pouco à frente quando a gente falar em rentabilidade. É uma tendência dos bancos, primeiro, em função do próprio cenário de redução das taxas de juros, procurarem ampliar o volume de negócios e, logicamente, nesse processo de ampliação, eles têm que correr um pouco mais de risco e buscar algumas linhas mais arriscadas que não era o core até então. Então, você percebe claramente no não consignado um crescimento significativo. Em termos de ativos problemáticos, praticamente não houve alteração. Era algo que a gente já vinha repetindo em outros refs, que a redução na taxa de inadimplência, a redução dos ativos problemáticos, eles chegam a um momento que eles têm ali um certo patamar, volta praticamente ao cenário antes da recessão iniciada a partir de 2014, né? Somente aqui, como a gente falou, no financiamento imobiliário, uma leve ampliação está sendo acompanhada, mas não é nada que preocupa. Só uma coisa que eu gostaria de registrar é que quando a gente fala de cartão de crédito, quando eu pego o cartão de crédito inclusive considerando no saldo o crédito à vista, a gente tem aí ativos problemáticos da ordem de 8%. Mas quando eu tiro desse cartão de crédito aquilo que as pessoas pagam à vista, só o saldo que é financiado, aí a gente já atinge aí níveis de 55% de ativos problemáticos para aquelas pessoas que não pagam o cartão na data do seu vencimento. Em relação ao nível de provisão, o sistema continua mantendo a provisão compatível com o nível de risco dos ativos. Então, a gente já vem trabalhando há muito tempo com o conceito de ativo problemático, que é um conceito que o próprio Banco Central ele utiliza para calcular os principais riscos dentro da carteira. Quando a gente pega, só considerando aquilo que está em atraso e inadimplência, o índice de cobertura do sistema financeiro ele supera 2 vezes, mas essa é uma métrica que a gente considera melhor para acompanhar para fins de estabilidade e está em níveis bastante confortáveis, aí em torno de 80%, 85% de todos aqueles ativos que possam representar algum problema para o sistema financeiro. Entrando um pouco na questão
de rentabilidade, a retomada gradual do crescimento da carteira de crédito, com maior participação do crédito às famílias e às pequenas e médias empresas, elas tiveram um impacto positivo na rentabilidade do sistema financeiro ao longo desse semestre, né? Quando a gente fala esse semestre, quando eu for falar aqui de rentabilidade, eu estou, de alguma forma, tratando de rentabilidade anual. Então, eu estou pegando, para todos os anos, a rentabilidade do ano, e na data base, junho de 2019, eu pego como se fosse o ano entre junho de 2018 até agora, para ter uma melhor comparabilidade. Então, vocês percebem que o sistema financeiro ele vinha do nível de rentabilidade na faixa de 60 bilhões, vinha crescente 2013, 14 e 15, em função da recessão e principalmente daquilo que a gente tem mostrado, um aumento significativo da despesa de provisão, o lucro nominal ele cai, depois ele volta a seguir uma trajetória crescente, atingindo aí, se a gente for considerar o resultado do semestre analisado, algo próximo de 110 bilhões de reais de lucro. A rentabilidade do sistema, ela tem se situado em torno, voltou para os patamares em torno de 15% ao ano, né? Agora, quando eu comparo em relação àquilo que a gente chamaria de uma proxy de prêmio livre de risco, que seria, ao invés de eu aplicar na atividade bancária, se um banqueiro resolvesse falar assim, não, eu quero fazer uma aplicação em títulos, que seria o que a gente considera de ativo livre de risco, títulos do governo, a gente considera os títulos com um prazo médio de 3 anos, aí você já percebe aqui que a rentabilidade que havia no auge da recessão, praticamente a atratividade do sistema financeiro ele quase zerou, né? Era muito melhor eu aplicar em título público do que correr todo o risco de gerir uma entidade financeira. E ao contrário, com a redução, logicamente, da queda da taxa de juros. O sistema ele volta a ser atrativo e é o que a gente tem percebido aí ao longo do tempo, com novos entrantes querendo participar do mercado nacional, uma vez que a atividade ela volta a ser atrativa. Esse gráfico os senhores já conhecem, que trata das despesas de provisão. Então a gente mostra ali que no auge da recessão, a partir de 2015, 2016, algo que os bancos tinham de despesa por ano na faixa de 60 bilhões, atingiram ali o seu pico de 120 bilhões no ano, que em boa parte foi isso que consumiu a rentabilidade dos bancos 2015, 2016 até 2017. E do mesmo jeito a gente falava, olha, isso aí teve uma tendência de retorno aos patamares anteriores à crise, e o que a gente fala? Não tem grandes espaços aqui em termos de redução de despesa de provisão, melhoria de qualidade de crédito, né? Isso aí seria uma mudança um pouco mais estrutural para o sistema financeiro. Quando a gente pega qual é a taxa bruto de retorno que o sistema financeiro tem? O que é essa taxa bruto de retorno? Todas as operações que os bancos realizam que rende juros. Então, todas as operações de crédito, mais toda a carteira de títulos, mais toda a carteira de debêntures, mais toda a própria carteira que às vezes é recolhida ao próprio Banco Central na forma de compulsório. Então, essa carteira, e aí é um pouco diferente do conceito que vocês estão acostumados a ver no índice de custo de crédito, porque essa daqui é realmente aquilo que os bancos recebem daquilo que ele aplica, né? Então, o fato dele estar fazendo uma determinada linha a 30% ao ano, não quer dizer que ele vai conseguir apropriar juros de 30%, porque tem inadimplência, tem prazos, por exemplo, 60 dias que a operação está vencida, ele não pode mais apropriar rendas, né? Então, ele vinha num crescente, chegou a quase que a taxa bruta de retorno em 16% ao ano, logicamente com a própria redução da taxa de juros básica da economia, que hoje o retorno da carteira está aí na faixa de 10,3%. O custo de captação, por sua vez, também, que ele vinha ali numa faixa de 10%, também com a redução da Selic. Ele sofre aí uma redução constante ao longo do tempo, mas chega num patamar onde você começa a estabilizar a curva de juros. Praticamente aqui o ganho na redução do custo de captação, o auge dele foi até o final do ano passado, né? Aqui no caso da taxa
da taxa bruta de retorno, a gente vê ainda um espaço e uma tendência de queda, motivo pelo qual a diferença, que é o que a gente chama de margem bruta, entre a taxa de aplicação dos ativos versus o custo de captação, ele tem se mantido estável aí em torno da faixa de 6% ao ano. O grande vetor aqui que aumenta a rentabilidade dos bancos é que eu tinha, principalmente nos anos 2016 e 2017, a quantidade de despesas de provisão, como eu havia dito, ela salta de 60 para 120, agora ela estaciona, e aí a gente tem aqui que a margem líquida com que os bancos ganham, em função de tudo aquilo que rende juros, hoje ela está aí na faixa de quase 4% ao ano. Aqui um outro jeito de mostrar a evolução do resultado do lucro. Em termos de ano para ano, não houve grande variação, mas a gente gostaria de mostrar do auge da recessão para hoje, né? Você vê aí que o lucro ele salta da casa de 67 bi para algo em torno de 100 bilhões atuais, da onde vem principalmente esses ganhos, né? Da margem de juros líquida, a gente vai demonstrar um pouco mais isso daqui, principalmente nesse período, principalmente 2017 e 2018, os bancos eles tiveram um resultado positivo com a redução do custo de captação e com a redução das despesas de provisão. Na parte de receita de serviços, ainda em 2018, você ainda conseguiu ter uma elevação, principalmente no caso de bancos públicos que, por políticas anteriores, eles tinham não é que é aumento da tarifa, mas é muito mais programas que eles tinham de não cobrança que passaram a realizar. Um controle forte em termos de despesas administrativas, vocês viram ao longo dos últimos anos também várias instituições fazendo programas de demissão de seus funcionários, de tal forma a ajustar as suas contas à nova realidade do sistema financeiro. Resultado de participações ele também acaba não sendo significativo, porque a própria recessão econômica, o não crescimento do país, ele também acaba afetando outras atividades onde os bancos têm participações mais significativas, principalmente no ramo de seguros. E aqui entra um pouco que a gente não consegue segregar perfeitamente, mas esse ganho que eles tiveram em margem dos juros, aqui tem uma parte de derivativos, que eles travam carteira, logicamente, quando você trava a carteira, considerando que a taxa ia ficar em determinado nível, essa taxa cai, você perde no mercado de derivativos, tem a parte de impostos, né? E é isso que explica a evolução do lucro. Mas quando a gente pega só 2019, o que vocês podem perceber é que praticamente o ganho na parte de margem de juros líquida não foi significativo, também receita de serviços mais estreita, despesa administrativa sob controle, praticamente você não teve alterações ao longo do ano. O futuro para a indústria bancária vai ser aumentar volume e alterar mix, se eles quiserem manter o nível de rentabilidade alcançado até o presente momento, né? Aumentar mix é você mudar, ou você aumenta o volume das operações que você tem hoje, né? Você vai ganhar menos, mas você pode compensar no volume, ou você partir para linhas mais arriscadas e tentar, de alguma forma, ter um retorno maior. O que a gente mostra aqui é de 2016 como tem sido o comportamento da indústria bancária, né? Você percebe ali que 2017 e 2018, em termos de volume, eles perderam, né? Eles não conseguiram ampliar. A partir de 2019 você já tem um ganho positivo. Em termos do que a gente chama de efeito mix, ano após ano eles vêm conseguindo alguma melhoria nas suas margens. A parte de custo de captação e despesa que foi o ganho principal ali em 2017 e 2018, ele já se esgota, tanto é que a partir de 2019, considerando o estoque da carteira, o que está acontecendo é que os bancos estão rolando essas operações já com uma taxa de juros menor. Então, logicamente, as entradas de receitas elas vão reduzindo. Então, para uma mesma carteira, o que eles conseguiram ter de ganho em 2017 e 2018 em função da redução do custo de captação, já em 2019 essa mesma carteira passa a gerar uma margem inferior. E também do outro ganho que eles tiveram, que foi em função da redução das despesas com provisão, como a gente já vinha destacando,
teve um movimento forte em 2017 e 2018, mas já a partir desse ano, até em função de aumento do volume de operações e dessa mudança de mix, em relação ao período você começa a ter uma redução de margem. Em termos de indicadores de capitalização, de alavancagem, eles continuam significativamente superiores aos requeridos pela regulação. A gente traz aqui os índices regulamentares de solvência que eles precisam cumprir. Então, por exemplo, nível de alavancagem, que o mínimo que pode ser praticado é 3%, hoje o sistema está em 7,6%. O nível de capital principal, por exemplo, que estaria em 7,5%, hoje os bancos estão com mais de quase 14%. Isso mostra que, em termos de captação, todas as regras de Basileia III implementadas, o sistema financeiro tem condições tranquilas em termos de capital de contribuir aí para a retomada do crescimento econômico. Da mesma forma, a liquidez ela segue não representando um risco à estabilidade financeira. Aqui você tem os indicadores, o mínimo exigido seria 1, hoje o sistema financeiro está quase na faixa de 2,5, então os bancos têm capital e têm recursos para retomar do crescimento, assim que a demanda voltar a se aquecer, também não é um problema em relação à estabilidade financeira. O primeiro caso aqui é o risco, é o índice de liquidez de curto prazo que o Banco Central monitora, e aqui seria o índice de liquidez mais estrutural para cobrir eventuais saídas de recursos pelo horizonte de 1 ano. Também o sistema encontra com níveis bastante adequados. No caso do resultado dos testes de estresse de capital, eles continuam atestando a resiliência do sistema bancário. Você já conhece bem, eu acho que esse é um tema, a gente parte de um cenário base, que é com base no próprio Boletim Focus. Depois a gente estressa o sistema, o que a gente chama de quebra estrutural, considerando o pior comportamento das variáveis, aquele comportamento onde o sistema financeiro teriam as piores perdas, sem correlação, e o outro é o pior histórico, que é vendo tudo o que aconteceu desde que a gente tem a série a partir de 2000, se acontecesse determinado evento ao longo desse tempo que representou a pior perda para o sistema financeiro, a gente reaplica hoje, né? Geralmente, né, historicamente tem mostrado que o quebra estrutural, já que eu pego o pior para todas as variáveis, é o que tem o maior impacto, mas mesmo assim, considerando aí a data base de junho, hoje o que seria necessário, caso a gente voltasse a ter uma recessão, uma crise, a perda, o que seria necessário para os bancos voltarem a operar dentro da normalidade representaria apenas 0,8% do patrimônio de referência exigido. Tá. Entrando um pouco aqui, um outro foco que a gente analisa quando a gente fala de estabilidade financeira é a pesquisa de estabilidade que a gente faz junto aos principais agentes do mercado. Como vocês se lembram, no passado, o principal ponto de preocupação era a inadimplência, depois passou a ser mais a parte político, eleição. Hoje, quando a gente faz a mesma pesquisa, os principais pontos que aparecem são referentes às reformas econômicas e o cenário internacional ele aparece mais forte a partir desse semestre. Aqui é uma nova ferramenta que o Banco Central utiliza, que é a partir das principais palavras que os respondentes utilizam. A gente vai vendo quais são os principais pontos de preocupação. Então, claramente, aqui vocês percebem reforma, crescimento, a parte de guerra comercial, você já percebe Estados Unidos, China, são os pontos hoje que mais preocupam os agentes do sistema financeiro. Apesar disso tudo, a confiança na estabilidade do sistema financeiro permanece bastante elevada, né, na faixa aí de 74%. Então, entrando, a gente acaba aqui o bloco de panorama, né, do sistema financeiro, e entra alguns temas que a gente está trazendo como novidade para o relatório de estabilidade financeira desse semestre. O primeiro, a gente está mostrando aqui com transparência, que é o que a gente chama de mapa de estabilidade financeira. Vocês vão ver que coincide com as preocupações demonstradas na pesquisa de estabilidade financeira, que é de que forma que o Banco Central ele acompanha a evolução dos riscos da estabilidade do sistema financeiro.
Então, com base na nossa experiência e no caso específico do Banco Central, diferentemente talvez de algumas outras jurisdições, a gente tem um volume, uma quantidade de dados bastante significativa, o que facilita, né? E utilizando inclusive a literatura internacional, as melhores práticas de outros países que também constantemente buscam aí a melhor forma de tentar identificar tempestivamente vulnerabilidades que possam afetar o sistema financeiro. No caso específico brasileiro, a gente trabalha em 3 grandes dimensões. A primeira dimensão de apetite ao risco. Essa dimensão ela busca capturar o excesso de confiança dos agentes econômicos, o que poderia levar ao crescimento do crédito de forma não sustentável ou à má precificação de ativos. Então, a gente olha crescimento do crédito, evolução dos ativos financeiros, evolução de preço de ativos reais e como anda a volatilidade do mercado. Numa segunda dimensão, a gente verifica a capacidade de pagamento, que busca avaliar vulnerabilidades oriundas do nível de endividamento de diferentes setores da economia. O que a gente trata aqui é nível de endividamento de governo, das famílias, das empresas e a capacidade do Brasil honrar obrigações externas. E a última dimensão, essa daqui que faz parte mais aqui da atuação, é mais comum, né, que a gente trata no panorama que tratou no bloco anterior, é a dimensão sistema financeiro amplo, que tem por fim avaliar as condições econômico-financeiras e as exposições a riscos dos integrantes do sistema financeiro, bem como de outros que realizam intermediação financeira, como o ramo segurador, fundos de pensão, fundos de investimento. E a gente olha a parte de risco de crédito, a parte de risco de liquidez e resiliência. E esse é o que? É o retrato. Acho que ele vai facilitar, inclusive, para toda a sociedade acompanhar, porque ele tem a facilidade de ser um gráfico de calor, né? Onde vermelho significaria o seguinte: não significa necessariamente um problema, assim como o verde também não significa um cenário que não tenha exatamente Deixa eu tentar explicar até melhor, porque é difícil para as pessoas aqui entender. Por exemplo, crescimento do crédito, hoje ele está, por exemplo, verde. Então, quer dizer que ele não representa um grande risco à estabilidade financeira, já que eu não estou no processo de acumulação de risco. Em contrapartida, em termos de crescimento econômico, é ruim. Então, não quer dizer que uma coisa, o que é bom aparentemente para a estabilidade financeira, não quer dizer que seja bom para a economia como um todo. O que a gente mostra aqui é, por exemplo, vamos pegar aqui o cenário de 2008, 2009, onde o país vinha com forte crescimento, existia uma euforia, bolsa subindo, mercado imobiliário aquecido, crescimento de crédito a níveis até não observados. O que você tem aqui é o seguinte: olha, eu estou acumulando risco, não quer dizer que eu tenho risco. Banco Central vai ficar atento. Tanto é que a partir de 2011, 2012, tomou algumas medidas macroprudenciais para conter um pouco os ânimos, né? Em contrapartida, o que acontece? Quando você vê a recessão, todo aquele crescimento que aconteceu no período anterior e que era objeto de atenção por parte do Banco Central, no período de recessão ele se materializa e aí acaba comprometendo fortemente a capacidade de pagamento de empresas, de famílias, principalmente de governo, né? Hoje o que permanece aqui mais crítico ainda é a situação de governo. Logicamente, todo esse problema ele afeta os indicadores do sistema financeiro amplo, ele compromete a sua capacidade de geração de resultado, dependendo do nível que você está dessa situação. Uma coisa é você entrar numa situação dessa bem capitalizada, outra coisa é você entrar numa situação dessa com algum tipo de... Então, no caso específico aqui, quando teve um grande problema de capacidade de pagamento por parte dos agentes econômicos, no caso do sistema financeiro, ele sentiu, mas nem tanto. Mas imagina uma situação onde você aqui, o risco se materializa e, além de tudo, você está com o sistema financeiro fragilizado. É isso que a gente procura evitar, para evitar, de alguma forma, uma crise sistêmica, né? O que você percebe hoje é que, apesar de tudo, em termos de capacidade de pagamento, são os pontos que trazem preocupação ao Banco Central, não na mesma magnitude de 2015, 2016,
mas em contrapartida você percebe para FII, sistema financeiro, que praticamente todos os indicadores eles melhoraram, o sistema financeiro consegue suportar. Então, tanto o sistema financeiro amplo quanto em termos de apetite ao risco, você tem hoje plenas condições aí de ter uma retomada econômica sustentável. Um outro ponto que vem chamando a atenção, vem sendo objeto de questionamentos constantes, é o crescimento do mercado de capitais. Ele continua ganhando importância como fonte de financiamento para empresas não financeiras. Os fundos de investimentos foram os principais adquirentes no mercado primário de debêntures e notas promissórias. Então, quando a gente pega o crédito amplo, a pessoa jurídica, como a gente havia falado, o crédito direcionado, né? Principalmente aquelas linhas, a principal linha que vinha do BNDES, ele entrou em declínio já nos últimos 3 anos. O crédito livre vem buscando uma recomposição, mas ele enfrenta agora, em função do cenário de taxa de juros, uma concorrência mais forte com o mercado de capitais, porque inclusive os próprios fundos, para buscarem de alguma forma aumentar a rentabilidade para os seus participantes, eles são obrigados a também, de alguma forma, a buscar linhas um pouco mais arriscadas. E é o que você percebe claramente aqui, o que está crescendo é o mercado de capitais, e o principal que a gente mostra nesse gráfico é que novos entrantes, né, novas empresas estão acessando o mercado de capitais. Aqui o amarelado seriam as empresas que tradicionalmente acessavam, e o que vocês percebem a partir da segunda metade de 2017 é que novos segmentos, novos atores, novas empresas também estão conseguindo acessar esse mercado. E um outro ponto é que boa parte ali em 2016 daquilo que era emitido como debêntures ficava no sistema bancário tradicional. Isso também se repetiu um pouco em 2018, mas o que a gente percebe a partir de 2019 é que os grandes compradores desses títulos têm sido a própria indústria de fundos, o que também é importante para a economia como um todo. Um outro ponto também que nos traz bastante indagações e que faz parte da agenda BC-RESH, que é de alguma forma um incentivo à ampliação da participação das cooperativas de crédito, do crédito do sistema financeiro. Quem está trazendo aqui é que, de fato, o cooperativismo vem tendo um crescimento expressivo principalmente nessa década, né? O que você mostra aqui, enquanto o sistema financeiro no último ano ele cresceu na faixa de 5%, o cooperativismo cresceu 25%, né? E aí a pergunta que se faz, esse crescimento tem sido sadio, né? Tem sido sustentável, está correndo risco desproporcional a esse crescimento? E o que a gente traz nesse REF é um comparativo entre a carteira de crédito do cooperativismo e a carteira de crédito dos bancos tradicionais, e o que fica aqui evidente, olhando aí para um cenário dos últimos 5 anos, é que o nível de ativos problemáticos, no caso do segmento de pessoas físicas, é muito próximo do que acontece no sistema financeiro, ou seja, a qualidade de gestão de carteira muito parecida, e já no caso de pessoas jurídicas, aqui o cooperativismo, principalmente, ele atua fortemente na parte de micro, pequena e média, e aí nesse segmento vocês percebem claramente que eles têm conseguido um resultado melhor em relação ao sistema financeiro tradicional. Ou seja, eles estão conseguindo operar com níveis de inadimplência e gerando ativos problemáticos num nível bastante inferior ao do sistema financeiro tradicional. O outro ponto que, em função do ponto de preocupação em relação aos ativos problemáticos das grandes empresas, a gente acompanha sistematicamente o número de pedidos de recuperação judicial, né? Ele continua existindo, mas em níveis bastante inferiores do que aconteceu em 2016, 2017 e 2018. Então, aqui seria, comparativamente, até junho, o número de pedidos de empresas que entraram em recuperação judicial, vocês percebem claramente que teve uma redução. Em termos do estoque de ativos problemáticos,
das grandes empresas, né? Quase 50% se deve a empresas que entraram em recuperação judicial. Aí você sobe aqui para recuperação judicial mais que está inadimplente hoje, recuperação judicial e inadimplência mais aquilo que o próprio Banco Central consegue identificar de congelamento por parte da indústria bancária. E aqui são outros créditos que os próprios bancos já identificaram que empresa A, B ou C, eles não estão apresentando recuperação satisfatória, então os próprios bancos já classificam, apesar de estar com a operação em dia, mas às vezes fazem parte de algum grupo econômico que está sofrendo algum tipo de problema, os próprios bancos já classificam nas faixas de maior risco EH. Então aqui pode ser que ainda tenha um potencial grande de que novas empresas venham a ingressar com recuperação judicial. Logicamente não nos níveis do auge da crise econômica, mas ainda tem um potencial, por isso que tem sido objeto de permanente acompanhamento por parte do Banco Central. Um outro tema que toda a indústria bancária, todos os supervisores estão com forte debate mundialmente, é que com o avanço das novas tecnologias, cada vez mais a digitalização dos processos, a grande preocupação que existe hoje, talvez o principal risco que está sendo debatido internacionalmente é o risco cibernético, né, em função principalmente de ataques orquestrados por alguns países para tentar de alguma forma desestabilizar sistemas operacionais de empresas. E sobre esse tema, quem está trazendo no relatório de estabilidade financeira, que no caso específico do Banco Central do Brasil, a gente já tem um marco regulatório desde o ano passado. Estamos em termos de regulação, o Banco Central está na vanguarda nesse processo, vários outros países estão nos procurando para também seguir o mesmo caminho. Já realizamos inspeções, tanto de segurança de informação como risco cibernético, em todas as instituições bancárias de maior complexidade. O Banco Central realizou um mapeamento de todos os prestadores de serviços relevantes. Hoje a gente já tem isso aí tudo de forma contínua alimentada. Uma das grandes preocupações era que o sistema financeiro poderia processar em nuvens no exterior, tal. O que a gente tem é que levar o seu processamento em função de redução de custo das próprias inovações tecnológicas, você está processando as suas operações no exterior, e o que a gente percebe nas nuvens, né? A gente chama de nuvem, mas na verdade são instalações físicas no exterior que processariam, mas a 99% dos casos, no caso do sistema financeiro nacional, eles são processados no Brasil, né? O que a gente percebe no exterior, geralmente, são processamentos de bancos cuja matriz está no exterior. A partir desse ano, a supervisão, antes ela fazia toda a parte de inspeção apenas das instituições financeiras. A partir desse ano, isso aí foi integrado e a área de fiscalização ela também passa a olhar não só as instituições financeiras, mas todas as infraestruturas de mercados. Aí entra a Bolsa, CETIP, Selic, CIP, isso aí que aí a gente ganha em termos de eficiência. O Banco Central criou um escritório específico para tratar de segurança cibernética, já que o próprio Banco Central é um elo importante na resiliência do sistema, uma vez que o sistema de pagamentos brasileiro está todo aqui dentro do Banco Central. E essa área, inclusive, ela fica em permanente diálogo com o Ministério da Defesa. E até o final desse ano aqui está consolidado o processo de fiscalização para tratar eventuais crises, exemplo do que a gente já tem para os demais riscos. Um outro ponto, um estudo que foi realizado é que mostra que trata de simulações que demonstram que o encaixe obrigatório de poupança funciona como importante instrumento de gerenciamento e descasamento de prazo entre ativos e passivos no âmbito do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Então, como todos sabem, hoje o recurso da poupança é utilizado para ser o fundo
das operações mais longas que tem no mercado brasileiro, que são as operações de crédito imobiliário. Isso, logicamente, gera um descasamento de prazo significativo para o sistema financeiro, já que a poupança é um recurso que tem estabilidade, mas é um recurso de curto prazo, contra ativos que estão sendo formados há 25, 30 anos de prazo. O Banco Central vem encaminhando, a exemplo da letra imobiliária garantida, para que outros instrumentos permitam uma conciliação de prazo melhor entre ativos e passivos. A gente sabe que esse descasamento ele pode representar uma fonte de estabilidade em situações de estresse, né? Por isso que também no cenário de taxa de juros mais baixa, várias ações estão sendo realizadas para incentivar o mercado de securitização, outros mercados, de forma a tirar esse risco do sistema financeiro. O risco desse descasamento ele se agrava no cenário onde a Selic ela se eleve, né? Uma vez que como a caderneta de poupança ela tem a trava, apesar de ter a TR, mas ela tem a trava de 6,17. No caso que a gente já viu experiência, ela chega a 14%, como no passado recente. A tendência natural das pessoas é migrar para outras linhas de captação mais rentáveis. E o que a gente percebeu após toda aprendizado com a recente experiência de 2014 e 2015 é que a redução temporária das alíquotas do encaixe de poupança representa uma queda significativa no volume das captações mais onerosas, e isso aí tem um potencial forte de gerar uma estabilidade maior entre as linhas de crédito imobiliário e seu funding, uma vez mais que a gente percebe claramente a tendência de que é uma das linhas que deve mais crescer para os próximos anos. Não só essa, como o Banco Central tem incentivado claramente todos os eventos que tem apoiado a operação de home equity como uma forma de reduzir a taxa de juros e o risco das operações do sistema financeiro. Então, esse é um estudo que mostra que se o Banco Central alterar temporariamente as alíquotas de encaixe obrigatório, você consegue criar uma estabilidade melhor e gerar um spread que você gera na operação de crédito imobiliário com maior estabilidade. Então, em função de todos estes exames que foram realizados ao longo do semestre, né, o Comitê de Estabilidade Financeira ele não constatou crescimento excessivo e generalizado do crédito amplo, nem dos preços dos ativos, como foi demonstrado, e por isso decidiu manter o adicional contraciclo de capital principal em 0% nas reuniões realizadas em 4 de junho e de 3 de setembro desse ano. Feito isso, agradeço e passo para eventuais perguntas que os senhores queiram realizar. Muito obrigado. Perguntas? Então, Tudo bem? Laís, Fabrício e Marcelo. Laís começa. Já pego falando. Se puder falar o nome, né? Se identificar aí. Isso. É Laís Liz, do G1. Sobre a questão da rentabilidade, que você comentou que tinha que aumentar o mix ou aumentar o volume. No ano passado, ela foi impulsionada pela redução da reserva, das provisões. Essa redução não é mais possível? Tipo, as reservas estão num nível... no limite não, assim, no nível mais baixo possível, assim, dentro do nível de segurança? Fabrício? Só um pouquinho, Fabrício, no microfone. Ele vai se identificar. Bom dia, Fabrício de Castro, Agência Estado. Eu queria, na verdade, saber um pouco melhor como é que é a caracterização de ativos problemáticos pelo Banco Central, o que é um ativo problemático. E o senhor comentou, e o relatório traz também, a questão dos ativos problemáticos ligados a grandes empresas, né? Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, até que ponto isso preocupa, enfim, qual que é o cenário que vocês estão visualizando nesse caso. Marcelo. Diretor, bom dia, Marcela da Reuters. Me chamou a atenção que no relatório anterior,
o Banco Central tinha destacado a perspectiva de uma possível estabilização em relação à rentabilidade bancária. Não foi o que aconteceu, a gente viu um aumento considerável de lá para cá, inclusive, pelo que eu acessei aqui nas estatísticas, para os bancos privados, esse percentual é recorde para a série que está sendo disponibilizada desde dezembro de 2011. Eu gostaria de saber quais inferências a gente pode tirar daí. Os bancos estão melhorando aí seu desempenho, não estão repassando eventuais ganhos com menor custo de captação para os clientes? O que está acontecendo? Ok. Iniciando pela pergunta da Laís, sobre a questão da rentabilidade e o mix e volume, né? O que acontece? Vamos supor, os bancos tinham uma carteira de crédito imobiliário, tinham uma carteira de consignado, tinham uma carteira que já foi contratada com a Laís por uma taxa que lá ele tinha contratado a 12% ao ano, antes da redução da taxa de juros. No primeiro momento, o seu empréstimo continua em 12% e a taxa de juros que estava ali em 10% foi caindo até chegar a 6,5%. E depois aí agora, já no cenário recente, abaixo de 6%. No seu caso específico, né, nessa operação ele vai ganhando. Porque ele estava ganhando 12 em cima de uma captação de 10, agora ele está ganhando 12 numa captação em cima de 6. Se fosse só esse tipo de operação, o que está acontecendo no mercado? A partir do momento que essas operações vão vencendo, essa mesma operação que ele está fazendo com a Laís, ele começa a fazer já com a nova taxa, então ele começa a fazer com 10, com 9, com 8. Então, em relação ao estoque, o que a gente está percebendo é isso. Claramente, as operações que vão sendo renovadas, elas vão sendo renovadas a uma taxa de juros mais baixa, e aí esse ganho que ele teve no momento inicial, ele já foi dado, isso aconteceu fortemente em 2017, 2018, a partir desse ano que você já percebe, como a gente mostrou aqui nesse gráfico, já está sendo claramente para o estoque, deixa eu só voltar que fica mais fácil para visualizar. Tem que tomar cuidado aqui, porque está com problema de contato, se eu fizer rápido, né? Mas... Aqui, né? Então aqui, esse é o estoque, esse é o efeito do que eu estou falando, que aconteceu com a Thaís ali em 2017, 18, já em 19, praticamente aquelas operações elas vão ao longo do tempo sendo renovadas. Se ele permanecesse apenas com as operações que ele tinha no seu estoque com a Laís, logicamente a margem dos bancos iam caindo. Qual é a nova forma dele conseguir gerar novos resultados? Ou a ideia de fazer operação só com a Thaís, ele também começa a fazer operação com o Fabrício, ele tem que aumentar o volume da carteira. Ou, de alguma forma, a Thaís, que estava no crédito consignado, ela tem que começar a tomar uma outra linha que seja um pouco mais, com uma taxa de juros maior, que é o que a gente chama aqui de alteração de mix de produto. Ou eu aumento o volume ou eu altero o mix. Para a carteira que os bancos tinham em 2016, a tendência é que, a partir de agora, o ganho que eles tiveram no custo de captação, ele se exauriu, e a partir de agora, ou eles aumentam o volume, ou eles alteram o mix, ou, de fato, a margem, ela vai cair. Não tem outra. Isso. Aí, no caso de provisão, o que acontecia? Quando a gente entrou no auge da recessão, os bancos estavam com uma carteira mais elevada e isso virou inadimplência. Então, os bancos eles perderam muito dinheiro em 2015, 2016, né? Muito além do que a gente viu em séries históricas, né? E aí fica claro aqui nesse... Então, enquanto os bancos, dentro de uma operação normal, faz parte da vida, tem inadimplência, isso aí faz parte da precificação das carteiras. Enquanto eles, por exemplo, no ano, eles perdiam com inadimplência em termos de 60 bilhões de reais, ali a partir de 2015, 2016, anualmente eles começaram a perder 120 bilhões. Né? Houve um aumento muito forte de inadimplência e um crescimento dos ativos problemáticos, principalmente
de grandes empresas, que algo que não tinha acontecido na história, pelo menos recente aí do crédito, a partir de 1994, a gente não tinha um histórico de inadimplência com grandes empresas, e boa parte dessa inadimplência motivada não por problema de gestão de risco de crédito, mas em função de casos, como vocês bem acompanharam, de problema de corrupção, não foi problema de qualidade de carteira de crédito, e isso aí se refletiu. Então, nos anos de 2015 e 2016, os bancos perderam muito em despesa com provisão. A partir do momento que essas carteiras elas vão sendo, as provisões vão sendo constituídas, ou as carteiras elas vão sendo recicladas, já que praticamente essas carteiras permanecem no balanço do banco por um ano, em função das regras de provisionamento do Banco Central, ou seja, uma operação que está em atraso há mais de 180 dias tem que estar 100% provisionada, e depois de mais de 180 dias ela tem que sair do balanço. Essa limpeza foi feita nesse período, e aí a partir de 2017 e 2018 volta aqueles patamares normais de provisão, que faz parte da geração normal de uma carteira de crédito. Então é por isso que a gente fala o seguinte, aqui, eles tiveram uma perda expressiva em 2015, 2016, volta à normalidade 2017, 2018, mas a gente não vê mais espaço para novas reduções, a não ser a partir do momento que as agendas estruturantes passem a produzir efeitos. Por exemplo, na hora que a gente tiver a central de recebíveis, central de duplicatas eletrônicas, a partir do momento em que você gere condições para o crescimento de um produto como o Home Equity, aí de fato você pode ter um novo ciclo de redução dos níveis de provisão, uma vez que aí o sistema financeiro vai ter mais segurança jurídica para realizar as operações. Mas isso aí é uma mudança mais estrutural. Na realidade dos produtos existentes no mercado, o que a gente vinha falando nos últimos REF é que, em termos de despesa de provisão, a gente atingiu o patamar aí que a gente acha que é pouco provável que no curto prazo se altere. No caso da pergunta do Fabrício, quais são... a questão de ativos problemáticos é um debate internacional que surgiu fortemente a partir da crise financeira de 2008. O conceito existente principalmente nas economias avançadas é que você só fazia a provisão depois que aquela perda era o critério das perdas incorridas. Então, por exemplo, se eu tinha um empréstimo garantido por um empréstimo residencial, financiamento imobiliário é o caso lá de alguns países europeus, mesmo se a pessoa tivesse com atraso por 1, 2 anos, mas ele tinha a garantia do imóvel, não se fazia provisão. Só vai fazer provisão no dia realmente que a operação acabou a parte judicial e eu perdi. No caso do mercado brasileiro nunca foi assim. Desde do advento da 2008-2 em 1999, a gente sempre foi bem mais conservador e falava, o crédito que está em atraso, ele tem que fazer a provisão, foi o que eu falei, 180 dias, com 360 dias está fora do balanço. Então, o sistema financeiro nacional, o Banco Central, ele já olhava assim com mais, em termos prudenciais, com mais rigor a questão do atraso. Mas também em função da gente receber a base de dados de crédito de toda a carteira, nós fomos evoluindo. Olha, que os bancos aprendem. Uma forma de não virar atraso, eu renovo a operação. O Banco Central começou a ter proxies, né? Para identificar esse tipo de situação. Então, o que eu considero também como, além do crédito que está em atraso, hoje a gente tem mecanismos aí bem precisos de mostrar dentro daquilo que o Banco Central, que os bancos reestruturam, o que é uma reestruturação saudável. Olha, ótimo, não. Aumentou o salário do Fabrício aqui, a renda dele aumentou, eu vou dar mais crédito consignado para ele, do que aquele caso onde, olha, simplesmente o que o banco está fazendo aqui é uma postergação, esperando que algum dia a capacidade financeira do Fabrício melhore. E essa situação, desde 2015, o Banco Central começou ele já monitorava, mas a partir de 2015 ele começou a dar publicidade em função das discussões que vinham sendo travadas internacionalmente.
A verdade é que no resto do mundo a questão de ativos problemáticos não avançou tanto, né? Tem alguns países que são mais resistentes, mas no caso brasileiro, acho que por uma questão de transparência a gente começou a tratar, olha, essa história de que eu tenho o dobro da provisão para inadimplência, que é o que é muito divulgado em balanço, não é assim que o Banco Central olha. Porque o Banco Central olha não é só o que está inadimplido, é mais isso, mais aquilo que já é, que você vem congelando, e além, e isso aí também gerou um movimento favorável, que os próprios bancos, ao perceber o movimento que o Banco Central vinha fazendo, independentemente do Fabrício estar em atraso ou não, mas eu sei que a situação dele deteriorou, os próprios bancos começaram a classificar, não mais como um rating bom, mas ele você sai, por exemplo, de um rating B, ele já te classifica como E. Então, esse conjunto de informações é que a gente chama de... É uma visão muito mais próxima da realidade do que realmente está acontecendo nas carteiras dos bancos. No caso do pessoa física e pequenas e médias empresas, o que acontece? Em função das regras de provisão, os ativos problemáticos eles vão saindo da carteira, né? Porque tem a regra de atraso. Agora, num caso de grande empresa, o que acontece é que em muitos casos, essas operações, ou ele entrou numa recuperação judicial, e a partir do momento que entra em recuperação judicial, congela aquele crédito não está mais em atraso, você nem poderia considerar ele em atraso. Então, nesses casos, o estoque dessas operações, eles permanecem no balanço dessas instituições por mais tempo, né? Então, vamos supor que no plano de recuperação ele conseguiu uma carência de 3, 4 anos, vai começar a pagar, vai começar a amortizar o principal só a partir do 5º ano. Essa operação vai ficar no balanço do banco por um bom tempo. O que o Banco Central coloca fica registrado, tem que fazer provisão, né? Só que qual que é o grande problema? Como a magnitude dessa carteira hoje é elevada, os bancos têm que carregar uma carteira que está lá no seu balanço, mas que não estão gerando rendas, que não estão gerando resultado, né? E o risco permanece. Logicamente, se houver uma recuperação da economia, a tendência é que você tenha uma recuperação de boa parte desse crédito, seria ótimo, mas no presente momento é um ônus que o sistema financeiro tem que carregar. Só voltando um pouquinho, só para ficar mais claro, o ativo programático no limite é o ativo que está em atraso? Atraso, mas o que foi... Por favor, eu acho que é bom até para telespectadores. Só para ficar mais claro, o ativo problemático é o que está em atraso e recebe uma classificação... Não, é o que está em atraso, mas, além do que está em atraso, mas mesmo uma operação que não esteja em atraso, mas que o Banco Central percebe que é uma simples prorrogação daquela operação, na verdade não está sendo paga, ela está simplesmente sendo renovada. Então a gente considera e exige provisão para isso. E além disso é aquela operação, por exemplo, de uma empresa que ela não está em atraso, né? Mas de alguma forma o próprio banco já percebe que quando chegar lá no vencimento da parcela, essa empresa está com deterioração da sua situação econômica financeira, e aí o próprio banco reclassifica essa operação para níveis de risco mais agravados. Certo. Em linhas gerais, o ativo problemático é o que a gente considera o seguinte, é realmente o potencial de perda da carteira de banco, do banco. E dentro disso, por que é uma preocupação maior em relação às grandes empresas? A gente viu nos dados que vocês divulgaram hoje que houve uma redução, mas continua em níveis muito mais elevados quando se compara no passado, né? Antes do período de crise. Por que isso está acontecendo e até que ponto preocupa esse nível elevado dos ativos problemáticos em grandes empresas? O nível de ativos problemáticos dessas empresas, elas estão hoje na faixa de 9%. Né? Nem tudo está 100% provisionado, como a gente mostra ali no gráfico de índice de cobertura. Hoje o índice de cobertura para o total da carteira é na faixa de 85%. Então, de fato, para esses créditos eu posso ter um potencial de ter uma perda que ainda não está precificada no balanço atual
do sistema financeiro. E, além disso... Só para ficar claro, esses 9% é só grande empresa? Só grande empresa. Só grande empresa, tá. Só para grande... Seria essa parte aqui azul. Então, o fator de preocupação é esse. E aí, mostrando um pouco naquele outro gráfico que a gente mostra, olha, quanto dos ativos problemáticos já é recuperação judicial, a gente mostrou que ainda tem um volume de empresas que os próprios bancos classificam de EH, que ainda não entraram, mas que existe um potencial de vir a entrar. Né? Então, a tendência em relação a grandes empresas ainda não se reverteu desde o início da recessão de 2015. Por isso é que ainda é um ponto de permanente acompanhamento por parte da supervisão. Ok? Agora, passando para a Marcela, então, o que a gente vinha comentando é que a tendência era de estabilização e é o que realmente está acontecendo quando a gente pega aqui, por exemplo, nesse gráfico específico aqui em termos de crédito, se você for pegar o comparativo anual, né? Logicamente eu estou com o resultado até 30 de junho, mas aí, para fim de comparar aqui, a gente considera como se eu analiso esse resultado de junho. O que você percebe claramente é que, em termos da carteira de crédito como um todo, a margem líquida está gerando só um incremento pequeno em relação ao ano anterior, 2 bi. Receita de serviço também, você percebe claramente uma dificuldade de ter um crescimento mais astuto. Despesa administrativa, apesar de todo o esforço que o sistema financeiro vem realizando, através de programa de demissões voluntárias, tentando enxugar, vocês percebem em alguns casos redução de estruturas fixas, mas mesmo assim, praticamente as despesas administrativas, ela come o ganho que tem em receita de serviços e margem. Né? Participações, que é o que eu falei, em termos do mesmo jeito que se a economia não cresce, a participação que você tem no ramo de seguros, em outro ramo de IP também, você não consegue evoluir. Né? Então, é nesse sentido que a gente vai falando, olha, até 2018 você tinha um ganho a ser realizado em função da redução da taxa de juros. A partir de agora, ou os bancos migram para o aumento do volume, ou eles alteram o mix das suas operações, ou a tendência é que o lucro que foi observado, o resultado que foi observado em 2018, você não vai ter grandes variações para os próximos períodos. Né? Logicamente, isso é dinâmico, os bancos vão se reinventando, isso é o que a gente consegue estimar, mas aquilo que a gente vinha falando realmente o que está se materializando. Esse lado fica mais claro isso, ele perdeu aqui, né, que é o que ele tinha dito. Diretor, eu entendo que no primeiro semestre a gente não viu uma diferença em relação à captação, quando a gente considera a Selic, porque não houve mudança, né, do semestre anterior para esse primeiro semestre desse ano, estava em 6,5%. Mas agora a gente deve ver nesse segundo semestre esse custo de captação ficando menor. Então, eu entendo que nessa frente há sim um potencial para os bancos ganharem, caso eles não repassem para os clientes esse ganho. Estou correto nessa avaliação? Ainda tem um espaço para redução, mas é pena que eu não tenha um gráfico aqui. Mas, na verdade, o principal efeito da redução das taxas de juros está se observando esse ano. A gente tem um gráfico, infelizmente eu não pude trazer, mas vamos supor, eu não posso considerar que a taxa de juros caiu de 14 para 6, porque o que eu tenho que olhar é o horizonte da taxa de 3 anos, porque é isso que vai fazer com que o banco tome a decisão de emprestar por X ou por... Então, o fato da taxa de juros ter caído de 14 para 6, quando a gente pega a taxa de juros de 3 anos, ao longo desse período, ela baixava, mas voltava para 11. Ela baixava e voltava para 11. Então, quando teve evento, crise dos caminhoneiros, antes da eleição, apesar da taxa estar em 6 meses, mas quando você olhava para o horizonte de 3 anos, ela ainda estava ali na faixa de 11. Ela permanecia, constantemente ela estava voltando para esse cenário. A partir desse ano, aí sim você tem uma inclinação da curva importante, hoje ela já está abaixo de 7,
E aí com uma perspectiva de estabilidade maior. Então, em boa parte, a decisão de empréstimo do banco, ela teve uma alteração muito mais significativa a partir desse primeiro semestre do que nos últimos 2 anos. Né? Os últimos 2 anos era muita volatilidade. Então, em termos de custo de captação, esse ganho que ele teve de 14 para 6,5 foi muito mais significativo do que um eventual ganho que ele vai ter num cenário de 6,5 para 5,75. Então, não tem grandes espaços em termos de custo de captação, mas esse outro lado, né? A partir do momento que você tem uma curva que dá um horizonte para 3 anos, taxas de 7% ao ano, você percebe claramente agora uma disputa muito mais forte em relação ao mercado. Toda hora vocês estão percebendo, a instituição A está reduzindo a taxa do crédito imobiliário, para crédito rural também você já começa a perceber claramente uma disputa forte no segmento. Então, por isso que a gente fala que o efeito custo de captação, o ganho já foi praticamente todo assimilado. Agora, o efeito no spread, a tendência se você não mudar a mix, se você não aumentar volume, você vai ter uma receita de juros menor, com certeza, para os próximos períodos. Isso faz parte. Não, só para checar, você falou que essa perspectiva aí de empréstimos teve uma melhora mais relevante a partir do primeiro semestre desse ano, é isso? Do primeiro semestre para cá que a gente vai ver uma melhora mais... A partir do primeiro semestre desse ano, né? Você acaba com as incertezas que vinham tomando conta, principalmente no cenário de 2018. Aí você percebe claramente a inclinação da curva de juros. Porque o banco, quando ele empresta por 30 dias, 60 dias, em várias das operações dele, ele vai fazer toda a operação de veículo, 60 meses, 36 meses, operação de crédito imobiliário com prazo mais longo. Então você percebe claramente, é uma pena que eu não pude trazer aqui, mas de fato, a partir desse ano, aí você tem uma inclinação da curva de juros aí, que é o que baliza os empréstimos, muito mais significativo do que aconteceu em 17, 18. Timóteo, Mariana e Marcela. Boa tarde, diretor. Antônio Timóteo, repórter do UOL. A apresentação mostra ali uma lucratividade dos bancos de 109 bilhões, né, entre julho de 2018 e junho de 2019. O senhor sabe dizer qual é o resultado atingido entre julho de 2017 e junho de 2018? Comparando com o resultado, com o último relatório de 98,5 bi, né, que o senhor nos mencionou, é um crescimento ainda na casa de 2 dígitos, né, de pouco mais aí de 10% de lucratividade. E o senhor novamente espera uma acomodação desse patamar de lucratividade e rentabilidade, mas os bancos mesmo, em período de crise ou um período de recuperação, estão tendo lucros superiores a de outros setores econômicos, né? Os bancos nunca lucraram tanto na história desse país. O senhor tem falado um pouco da redução de juros em linhas com maior garantia, né? O crédito rural ou linhas como o financiamento imobiliário. Mas a gente ainda não vê essa queda de juros para as famílias, juros mais civilizados para as famílias. Quando é que a gente vai começar a ver isso? Quando é que o Banco Central, quer dizer, o que pode levar a gente a ter juros mais civilizados? Oi, bom dia, Mariana Ribeiro, do Valor Econômico. Eu queria perguntar se a criação do sistema de assistência de liquidez, né, com títulos privados, vai ser capaz de substituir aí o papel do colchão de compulsórios para lidar com esse risco de descasamento de prazo e de aplicação e captação. Obrigada. Oi, diretor. Ainda, desculpa insistir no tema, mas sobre a rentabilidade dos bancos, eu queria saber... Marcela da Reuters, perdão. Queria saber se o senhor pode informar qual que é a rentabilidade média no mundo, na América Latina, para a gente ter uma medida aí de comparação. E depois, se o senhor poderia comentar a liquidação que foi anunciada hoje pelo BC das corretoras de câmbio.
Ok. Então, em relação à pergunta do Timóteo, você conseguiu calcular aí? Não. Eu não tenho, desculpa. A gente não tem os dados aqui, mas isso é fácil, a gente consegue te encaminhar sem... Não, isso aí é tranquilo, rapidamente. Eu gostaria de mostrar um pouco esse gráfico aqui, porque eu acho que ele esclarece um pouco... Vamos supor, você já tem... As principais carteiras dos bancos, elas acabam, 88%, elas já são em modalidades com um spread menor, né? O que a gente espera é que, mesmo sendo spread menor, o que a gente já está percebendo é uma redução. Então, enquanto o crédito imobiliário estava sendo feito a 9, você já está começando a ver propaganda a 7,5. Né? Não tem assim... O consignado é outra realidade, onde também a gente já começa a perceber claramente, dependendo do prazo, já tem bancos oferecendo consignado aí na faixa de 0,90, 1,10, também vem, a partir do momento que a carteira vai... Crédito rural, que até então tinha que ser subsidiado, né? Todos sabem muito bem o problema que a gente tinha de direcionamento. Hoje você já percebe aí crédito rural sendo feito na faixa de 7,5 e tal, sem qualquer tipo de subvenção por parte do governo. Aí você tem o grande problema que a gente acaba tendo, e o Banco Central ele tem a consciência disso e não está satisfeito com isso, principalmente naquelas linhas que envolvem o cheque especial, o cartão, cujas medidas elas têm que ser medidas mais estruturais para uma solução, e isso está sendo observado. E, logicamente, no crédito não consignado, onde ele corre o mais risco, aí você tem operações aí com taxa de juros mais elevadas. Se você pegar o imobiliário e o rural e o próprio cartão à vista, já são taxas de juros abaixo de um dígito, e praticamente hoje você não tem o grande problema da meia entrada, que era você obrigar os bancos a aplicarem. Essas operações elas passam por si só, em um cenário de taxa de juros mais baixas, a ser uma própria dinâmica que os próprios bancos passam a ter interesse em realizar esse tipo de operação. A partir do momento que você conseguir incrementar o home equity, a gente tem estudos que vão com certeza trazer, principalmente para essas pessoas que às vezes estão fazendo uma operação de crédito não consignado, ou até dependendo do tipo de consignação, porque você tem uma garantia maior quando é público federal, quando é INSS, mas você não tem tanta garantia quando é privado. Essa é uma operação que o Banco Central estima e vem apresentando, enquanto a carteira imobiliária hoje é na faixa de 615 bilhões, é um mercado que tem um potencial de 500 bilhões de crescer, e a gente já percebe não só os bancos, mas até como novos entrantes oferecendo o produto. Então a gente precisa aguardar um pouco, mas vai começar a aparecer novidades significativas em termos de redução do custo para o tomador final, e a gente trabalha para isso porque você mitiga o risco do sistema como um todo, porque como vocês perceberam no mapa de estabilidade financeira, hoje uma das coisas que preocupa é a capacidade de pagamento de empresas e pessoas físicas em função até do nível de endividamento. E a gente já tem percebido melhoras, provavelmente no próximo REF a gente está trazendo algum estudo maior sobre comprometimento de renda também, vai ficar mais claro essa situação. No caso da pergunta da Mariana, com certeza isso aí também faz parte da agenda BC-RECH, a partir do momento que você avança na FL, você abre espaço para uma melhor eficiência e reduzir um certo conservadorismo, uma certas medidas prudenciais e reduzir aí no médio prazo o nível de compulsório. E no caso da pergunta da Marcela, esse aqui eu até sabia que vocês iam me perguntar, porque teve uma pergunta da outra vez e eu falei, não, na próxima eu trago, mas não quer dizer que é uma métrica perfeita, né? Vamos lá, acho que está aqui. É a última, mas só que se eu fizer rápido aqui, o negócio aí que não aparece aí.
Tá aqui. Hoje, comparativamente no site do FMI, a última informação que nós temos é essa. Né? Não, porque isso aí não é assunto de relatório de estabilidade financeira, né? Mas é mais por esqueci o nome do relatório de economia bancária. Isso aí vai ser pode tirar. E no caso da outra pergunta da Marcela, a gente não comenta caso específico, mas faz parte do dia a dia, assim como a inovação tecnológica traz novos entrantes para o mercado, a inovação tecnológica traz oportunidades para quem já está no mercado. No caso do Banco Central, também os avanços na nossa capacidade de processar as informações e identificar situações atípicas, isso aí faz parte de uma evolução constante. E nos casos onde a gente identifica uma atuação fora dos padrões aceitáveis para atuação no mercado financeiro, o Banco Central não tem outra alternativa a não ser retirar do sistema, mas faz parte do dia a dia. Mais perguntas, pessoal? Tá bom? Tudo tranquilo? Tá joia? Eu vou pegar o slide e passo para você. Esse slide aqui. Tá? Eu passo no grupo aqui do WhatsApp. Tá bom? Obrigado, pessoal. Muito obrigado.